Outubro é um mês dedicado à campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de mama, mas também é destinado a falar sobre o câncer de colo de útero. Quando descoberto na fase inicial, o câncer de colo do útero tem 100% de chances de cura. Você sabia disso? E já existem vacinas contra o HPV, que é uma das principais causas e que previne o desenvolvimento do câncer. Hoje, para falar sobre o assunto, a gente recebe ao vivo o Dr. Jorge Câmara Lopes, que é patologista, que atua no diagnóstico de biópsias e análise de tumores e vai explicar um pouquinho mais sobre essa doença. Além disso, o doutor também é professor da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. Leia-se aqui, Juliana Maravilhosa, que sempre traz aqui pra gente. Ju, obrigada, viu? Sempre trazendo profissionais maravilhosos. Doutor, obrigada por ter vindo. Muito obrigado por me receber. Não é verdade? Ela não é maravilhosa? Ela é ótima. Ela é ótima demais. Doutor, a gente fala sempre do câncer de mama, sempre em outubro, mas este ano especialmente esse foco foi dividido para o câncer de colo de útero. Por quê? O câncer de colo de útero, ele é o terceiro câncer mais comum nas mulheres no Brasil. É a terceira maior incidência, só perde para o câncer de mama e para o câncer de intestino. Então, desde 2010, quando a gente teve o início dessas campanhas, começando nos Estados Unidos, que tem uma história muito bonita por trás, o Brasil incorporou também a prevenção do câncer de colo de útero. Então, são coisas que acontecem ao mesmo tempo e é uma hora muito propícia você aproveitar o mês de outubro para fazer seus exames de prevenção, fazer seus exames preventivos, tanto na área da mama quanto na área do colo de útero, ou seja, a saúde da mulher de uma maneira geral e ampla. Quando a gente fala do câncer de colo de útero, é muito importante a gente falar que o diagnóstico precoce, ou melhor, a prevenção é a melhor solução. E como se prevenir o câncer de colo de útero? A melhor forma de você prevenir o câncer de colo de útero é através de um exame chamado preventivo ginecológico. É aquele exame que você vai no seu ginecologista e faz um exame de prevenção. É o que todo mundo chama de Papa Nicolau. Exato. Esse exame você faz ele uma vez por ano no ginecologista. É um esfregaço, exame simples, indolor, rápido. E você consegue fazer o diagnóstico com uma certa acurácia. Né? Você consegue diagnosticar em até 80% das vezes em casos de lesões pré-neoplásicas e lesões neoplásicas, ou seja, o câncer já propriamente dito. Essa é a melhor forma, é indicado para toda menina acima de 18 anos com relação sexual ativa e é ideal que essa mulher faça isso pelo menos uma vez ao ano. Tá. Existem outros métodos de prevenção, outros métodos preventivos? Existe. E existe um exame complementar a esse, que é a detecção do DNA do vírus nessa mesma amostra, nessa mesma coleta da mulher. Então, como que funciona isso? Funciona assim, o câncer de colo de útero, ele invariavelmente está associado com a infecção viral de um vírus chamado HPV. O HPV, ele é um vírus relacionado ao comportamento sexual dessa mulher. Então, ele é uma doença sexualmente transmissível, que agora a gente não chama mais de doença, a gente chama de infecção sexualmente transmissível. Não é mais DST, Não né? é mais DST. Porque você tira o estigma, né? Porque essa mulher, ela tem uma infecção transitória, apesar de algumas infecções gerarem repercussões para ela, mas você tira o estigma da doença, né? Então, isso foi alterado nos últimos 3 anos. IST, exato. E aí, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, lá, naquele mesmo material do Papa Nicolau, a gente consegue extrair o DNA do vírus. Então, é uma coisa hiper específica, aumenta a chance de você fazer essa detecção do HPV numa taxa de quase 85%. É muito alto. Então, e o mais interessante de tudo, como a gente está falando num cenário de prevenção, a presença do vírus, ela é necessária para o desenvolvimento da lesão. Ou seja, você identifica o vírus antes da lesão aparecer. E aí eu coloco essa mulher num protocolo de vigilância para garantir que essa lesão, quando aparecer, seja prontamente tratada. Então, a associação do exame de Papa Nicolau com essa detecção de HPV é o que há. É muito importante e é um exame que está disponível aí, é relativamente simples de fazer e extremamente barato.
439-9952-0380. A gente sempre fala sobre a importância da prevenção e como se prevenir para qualquer tipo de doença. A gente sempre fala dos pilares, qualidade de vida, que seria uma alimentação saudável, uma rotina de exercícios físicos e o dormir bem. Evitar, né, o uso abusivo de álcool, de fumo, cigarro. Então isso é muito importante, e inclusive para essa doença também, todas as doenças. Se você tem dúvidas, manda mensagem para a gente no 439-9952-0380. A gente tem umas imagens sobre o câncer do colo do útero. A gente consegue colocar essas imagens para a gente tentar explicar um pouquinho mais? Doutor, a gente tem umas imagens aqui, ó, falando sobre HPV. Na verdade, não é todo HPV que pode virar um câncer de colo de útero, correto? Exato. Nossa, você estudou, né? Claro! Ah, que Mas, bom! doutor, eu tenho que estudar para legal. poder te entrevistar. Muito bom! Então é o seguinte, vamos fazer uma analogia com o exame de Covid. Tá. Né? Covid, lembra quando a gente estava no auge da doença, 2020, 2021, que a gente tinha diversas cepas? Então, agora tem a variante tal, agora tem a variante tal. Isso é da natureza do vírus. O vírus, à medida que ele vai replicando, ele gera mutações no DNA dele. E essas mutações, ela gera uma família de vírus. No caso do HPV, são 150 subtipos. Só que o que importa pra gente é só o subtipo que é capaz de gerar o câncer. Sim. Né? Então, desses 150, a gente tem 12, apenas 12 que são realmente interessantes e importantes para o diagnóstico. E desses 12, se você puder passar aí para o próximo slide, desses 12, 3 deles são responsáveis por 95% dos tumores. Então, quando uma mulher tem o câncer de colo de útero, invariavelmente ela vai ser positiva para HPV. E o mais importante de tudo, 90% das mulheres que fazem diagnóstico de câncer de colo de útero, que é uma coisa que é grave, é uma doença que acontece em pacientes jovens, é uma doença que poderia ser erradicada. 90% das mulheres que fazem o diagnóstico de câncer de útero não fizeram o exame de rastreio, o exame preventivo nos últimos 5 anos. Então a gente está falando de uma coisa que é simples, que é basicamente você ir até o médico, fazer o exame e identificar o vírus, para você ter uma atitude ativa em relação a uma lesão pré-neoplásica ou uma lesão neoplásica. Quando a gente olha o vírus, a gente tem 3 subtipos, é o subtipo 16, o subtipo 18 e o subtipo 45. É isso que importa. Então quando a gente faz o diagnóstico desses 3 subtipos, a gente consegue dizer que essa mulher tem uma chance aumentada para desenvolver o câncer. Nesse contexto, eu coloco essa mulher num grupo de risco e faço avaliações semestrais, anuais, de acordo com o protocolo, e aí eu consigo fazer um diagnóstico muito precoce e é salvador. Eu salvo a vida dessa mulher. Isso é extremamente importante, gera um impacto muito grande e é uma coisa que hoje a gente tem uma incidência muito alta no Brasil de um tumor que é relativamente erradicável. Nos Estados Unidos hoje, o pessoal nem fala mais sobre câncer de colo de útero. Verdade. A taxa de incidência, né, a quantidade de novos casos é tão pouca que eles praticamente se preocupam muito pouco com esse tumor. Enquanto aqui é o 6º tumor mais comum na população geral, é o 3º mais comum entre as mulheres e é o 4º mais comum na região sul. Então, é realmente uma coisa de saúde pública e todo o esforço que a gente tiver e fizer para diagnosticar o tumor com precocidade é válido. Gente, 439-9952-0380. Você tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Você pode mandar sua pergunta aqui para o Dr. Jorge, que ele vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Se quiser compartilhar alguma coisa com a gente também aqui está de braços abertos para ouvir a sua história. Câncer de colo de útero. Quando a gente fala do HPV, existe vacina contra o HPV. Ela não é tão nova assim, pelo menos no Brasil. Ela é aplicada pelo Sistema Público de Saúde? É sim, é aplicado pelo Sistema Público de Saúde. Você tem que ter algumas regrinhas em relação à idade. A partir dos 9 anos de idade para as meninas, A partir das 9 anos de idade para as meninas. 11 para os meninos. 11 ou 12 para os meninos. E você tem que ter algumas regrinhas que você tem que atender. E é basicamente ir até o posto de saúde e fazer a vacina e completar o esquema vacinal. Tá. Isso é extremamente importante. São 3 doses, você tem que fazer as 3 doses para garantir que
que você esteja imunizada. Mas o fato de você estar imunizada não significa também que você eliminou toda e qualquer chance de gerar lesão no futuro, né? Obviamente que não é um salvo-conduto para você fazer o que quiser, né? Obviamente. Então, mas como que funciona a vacina? A vacina funciona da seguinte forma. Eles pegam um pool dos vírus, os subtipos dos virais mais comuns nos últimos 2, 3 anos, fazem então um imunizante daquilo e aí fazem uma campanha de imunização para aquelas pacientes, né? É basicamente assim que funciona. Ou seja, esse pool, ele não pega todos os subtipos oncogênicos que são capazes de gerar câncer. Ou seja, a gente consegue imunizar a mulher para 90%, 80% das cepas principais. E aí, a gente tem algumas cepas que são menos comuns, né? Menos prevalentes, mas que também pode gerar algum tipo de risco. Então, assim, como é muito novo, a gente sabe que protege, a gente sabe que funciona, mas ainda a gente não sabe o efeito da incidência dessa lesão nos próximos anos, né? Será, então, qual que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? A pergunta é, será que a vacina vai garantir que o câncer de colo de útero realmente diminua? Ou será que a vacina vai fazer com que câncer de colo de útero apareça em virtude de outras cepas, outros subtipos que ela não consegue proteger? É possível? Muito possível, exatamente igual a vacina do corona, né? Sim. É exatamente a mesma coisa. Acaba tendo uma mutação, ficando mais forte, é uma outra cepa, na verdade. Como é uma coisa muito nova, a gente ainda não conseguiu completar o esquema vacinal para a população-alvo ainda e tudo mais, e esse é um questionamento que acontece nos Estados Unidos também. Então, assim... Lá existe esse tipo de vacinação? Existe também, e apareceu aqui no Brasil, essa vacina chegou no Brasil mais ou menos igual, no mesmo tempo que aconteceu aqui nos Estados Unidos. E ela pode ser aplicada, eu sei que pelo sistema público de saúde não, mas, por exemplo, em sistemas particulares, pode ser aplicada para pessoas que faz parte dessa população-alvo? Pode. Qualquer clínica de vacina que você chegar e fizer uma mínima anamnese, uma consulta, ou que tiver um mínimo de indicação, você pode chegar lá e completar o esquema. Eficaz? É super eficaz. Vale muito a pena e é a mesma vacina do SUS. Viu só? Gente, quanta coisa! 439-9952-0380. Mensagem de telespectador na tela, vamos ver. A minha filha, Kemily, tomou a vacina aos 9 anos, hoje ela tem 10. E o meu filho também tomou a vacina de HPV com 11 anos, hoje ele tem 17. Deixe a vacina em dia, isso é amor aos filhos. Eu sou a Elisângela de Sertaneja. Uma ótima semana, Sarinha e doutora Elisângela querida. Obrigada pelo carinho, obrigada por compartilhar e é isso aí. A gente precisa vacinar nossas crianças. Obrigada, viu? Pessoal de Sertaneja, beijo pra você. E legal ela falar que ela vacinou a menina e o menino. Quando eu fiquei sabendo das vacinas, eu achei que fosse só pras meninas. Eu não sabia que era pros meninos também. Sim, pros Agora meninos faz toda a lógica, né? Você que na hora a gente não pensa, né? Câncer de colo de útero. Então só menina que vai encerrar. Que vai encerrar, não. Que vai vacinar. Vem aqui pra mostrar. Olha o que ela mostrou pra mim. Não. Ô, Fernanda, escuta isso daqui, ó. Eu tava falando. Todo mundo tem que vacinar. E daí essa pessoa entra. Não, ela entra e me mostra essa placa aqui, ó. Não, escuta isso aqui. Tem que vacinar, encerrar. Não, daí eu falei, em vez de vacinar, eu falei encerrar. Obrigada, Mariana. Eu vou vacinar e eu vou encerrar. Doutor. Muito obrigado. Obrigada. Acho muito importante a gente falar sobre isso. Obrigada por ter vindo até aqui falar sobre esse assunto, que é um assunto importantíssimo. Quero agradecer a PUC Londrina, que sempre abre as portas para os principais profissionais, que são professores, virem até aqui falar sobre esses assuntos importantíssimos. Esse é mais um assunto que a gente trouxe aqui, né? E também você atende no Hospital do Câncer, né? Atendo. Olha só que legal. Tá bom? A gente vai continuar falando sobre esses e outros assuntos aqui no nosso Ver Mais.